Continuação aqui, o João Oliveira refutando o católico, né? Refutando o canal católico, Resgate da Alma. Cristo é a pedra ou não? Cristo é a pedra? Não. Pedro? Venhas venerar és tu, Simão Barjones. É importante a gente entender o que Cristo diz Simão Barjones. Porque até o presente momento, o nome dele era esse, Simão, né? Simão, filho de Jonas. Né? Que é esse prefixo aqui, Bar, Jonas, significa filho de Jonas. Então, Cristo chama aqui Pedro pelo nome de nascimento dele, nome de batismo, né? Que naquela época não tinha o batismo infantil, mas o nome de nascimento dele, que era Simão. E aí ele completa no versículo seguinte, ó. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edifarei minha igreja. E mais, eu te darei as chaves do reino dos céus. Né? Então, o que Cristo faz aqui com Simão? Né? Ele muda o nome de Simão para Pedro. Simão deixa de ser Simão, filho de Jonas, e passa a ser Pedro, ou Simão Pedro, que a gente vai ver várias citações nos evangelhos, referindo a Simão Pedro, Simão chamado Pedro, né? Mostrando que... Como eu falei, foco não é mais usar a Bíblia, o foco é internet, tudo no computador, pô. Nós temos que passar esses estudos apologeta, essas pregações refutando, usar a escritura, pô. O cara vai lá no computador, tem um programa lá, vai mostrando, tá. A essência tá aqui, ó. Mateus 16, você pega aqui, ó. Mateus 16. Dezesseis. 19, ó. Você pega aqui, ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que eles ligares na terra será desligado no céu. Isso aqui é uma profecia de pontífice. A igreja que Cristo fundou, que vai ser edificada pelas pedras, que essas pedras são os apóstolos, a pedra de ângulo é Cristo. E a pedra que vai pastorear essa igreja, tanto que Cristo rogou, orou por esse pastoreio, por esse pontífice, para não desfalecer diante dos seus irmãos, Lucas 22, 30 e 31, e João 21, do 15, João 21, do 15 17, dá esse pastoreio a quem tem a chave. Tanto que chama ali, ó, João. É uma introdução para você entender. João 21, do 15, ó, ao 17, ó, fala duas vezes. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Apacenta minhas ovelhas, porque ele tem a chave de ligar e desligar. Porque a profecia, João 42, mudou o nome de Pedro para Cefa, para Kefa, para Pedra, que vai pastorear essa igreja. Então, não tem como mudar essa realidade. O que isso quis, meu querido? O protestantismo, ele quer mudar a profecia. Não, Pedro não é a pedra. Não, pedra é Cristo. Sabendo que Cristo seria a pedra de ângulo, o próprio apóstolo fala, Pedro também fala. A pedra de ângulo é Cristo. E as pedras que vai edificar essa igreja, a esposa do Senhor, tendo por cabeça Cristo. Cristo, ele é a cabeça que comanda, coordena todo o corpo, inclusive os membros, por ação, por intermédio do Espírito Santo. Gálatas 2:19, Cristo, ele é a cabeça. Comanda todos os membros do corpo. Aqui você vê a ponte de Pedro com Cristo. Então já tem uma ponte. Quem faz a ponte? É o pastor. Igualzinho o Sérgio Roberto, não tem que provar nada, pô. A Bíblia já prova. A Bíblia, Mateus 12, 25, condena a divisão. 1 Coríntios 10, Paulo fala. Filipenses 2:2, Paulo fala. Tem um magistério, meu irmão. Então, eu tô pouco me lixando, pô. O que vocês acreditam? Nós somos guiados por esse magistério que é o fundamento dos apóstolos, tendo por pontífice a Cefa, que é Pedro. É simples entender isso, João. Mas claro que você vai defender a sua tese, porque vocês são fundamento de Lutero, pô. E mesmo assim, Lutero era membro da igreja, pô.
Pedro. Então já tem Né? uma igreja fundada. Que o Martinho Lutero saiu dela. Então não tem o que questionar mais. A igreja se corrompeu. Beleza, você pode ter esse pensamento. Mas Martinho Lutero estava numa igreja. Tinha uma igreja. E ponto final, pô. Mostrando que existiu sim esta mudança do nome de Simão para Pedro nesta passagem aqui. Então, cronologicamente, que é a primeira vez que Cristo chama Simão de Pedro. E muito interessante, porque todas as vezes que Deus muda o nome de uma pessoa, ele está fazendo uma aliança com essa pessoa. Por exemplo, Abraão passou a se chamar Abraão no momento que Deus faz. Claro. Quem são aptos ministros da nova aliança? 2 Coríntios 6:3. Os apóstolos. Por isso que Cristo muda o nome de Simão Bar-Jonas de Cefa, porque ele é o líder dessa nova aliança. Que é onde está essa nova aliança? Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Olha só. Como Deus fez aliança com o pai Abraão. Então, não fez aliança com Martinho Lutero, com João Calvino, com Wesley, com esses reformadores, não, pô. Simplesmente cataram o jumento andando. Blu, 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 blu. Já tinha uma igreja fundada em 1517. Martinho Lutero se revoltou. Já tinha uma igreja. Renegando, desprezando em 1517 de tradição. E ainda cuspiu de um prato que come. Todo ensinamento que Martinho Lutero teve e aprendeu, as linguagens, a filosofia, a teologia, vem da igreja. E cuspiu no prato que comeu. Os protestantes, eles gospem no prato que come, porque a Bíblia vem da igreja. Abraão, no momento que Deus faz aquela aliança com ele, Jacó passa a se chamar Israel, no momento que ele luta com Moisés, recebe aquela aliança ali, e Pedro vai se chamar, vai parar de ser chamado Simão, vai se chamar Pedro. Neste momento que Cristo, como Deus, faz essa aliança com Pedro, em que ele vai ser o quê? O depositário, vai receber as chaves do reino dos céus, né? E nós acreditamos que quando... Você vê todo um contexto, uma prefiguração da igreja de Cristo no Velho Testamentário. Se concretiza em Cristo. E o cara vai querer refutar isso, claro, né? Cristo fala sobre esta pedra, edificarei minha igreja, né? Pedro ali, como símbolo dos apóstolos. Já entendemos aqui a mensagem do cara. Vamos ver a resposta do Cristo está sendo bem... do profissional. Usa o tuto como a rocha. Isso significa pedra pequena ou pedregulho, né? Agora, pedra... A diferença do católico dando uma aula, ensinando a tradição, e o cara fica nesse, a tradição é assim. Olha a diferença da doutrina, do magistério, da doutrina protestante. Você tá achando pegar do começo aqui? 18, né? As pessoas não se tocam que existe aqui um jogo de palavras, né? Entre Petrus, né? Aqui, essa parte aqui, que está no masculino, né? E Petra, né? Está no feminino. Isso mostra uma distinção sutil, né? Pedro é uma pedra, enquanto a rocha sobre a qual a igreja será edificada pode ter um significado mais amplo, como Cristo, a confissão de fé, né? Agora, vamos ver que a diferença gramatical entre Petra e Petrus, né? Entre Petra... Ô, meu jumentinho, qual é a profecia? Pedro, ele é a pedra, ou Cristo, ele é a pedra? Não quero entrar em gramática, em grego, hebraico. Eu quero saber na escritura. O termo Mateus 16 é simples, entendeu? Não precisa nem nos manuscritos antigos, nos originais. É simples, pô, você entender isso aqui, ó. Eu não tenho paciência de ficar vendo isso, pô. O cara empurrando com a barriga, a goela abaixo, a farsa. Olha só. Claro que o termo é feminina, porque a igreja de Cristo é a esposa. Olha só. Aqui você, nesse texto aqui você já vê, Cristo, ele fundou uma igreja, certo? E a sua esposa é a igreja. Por isso que o termo, ó,
Eu te declaro, tu és Pedro. Pedro, 1 João 42, Pedro, ele é a Cefa, a Kefa. Entendemos isso? A pedra de ângulo, Efésios 2:20, é Cristo. Ou 1 Pedro 2:4. As outras pedras são os apóstolos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ó, edificarei minha igreja. As portas do inferno não aparecerão contra ela, ó. Ela, a minha igreja, a feminino. E simples, só você ver aqui em Atos 2, a igreja se torna pública, mas falta um porém. Tem que edificá-la agora. Como os apóstolos vão edificar a igreja? Desceu o Espírito Santo. Em João 16:13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvi e vos anunciar as coisas que virão. Desce o Espírito Santo sobre a esposa de Cristo. Mateus 28, o Espírito Santo é a alma dessa esposa, dessa igreja. Está usando quem? Atos 2:14. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com a voz forte, disse: homem da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai vos conhecido, prestai atenção a minhas palavras. Olha só, de acordo em Mateus 16:18-19. E converte Atos 2:41. Os que receberam suas palavras foram batizados naquele dia. Levou-se mais ou menos de 3.000 números de adeptos. Olha só, a igreja aqui sendo edificada. Aos membros da igreja. Claro que o cara quer sair fora do texto, porque o texto bíblico é infalível. Entre Petrus e Petra. Aqui, ó. Petrus, né? É o nome próprio de Pedro que está no masculino, que significa pedra pequena ou pedregulho, né? Vamos pular esse vídeo aqui, pelo amor de Deus. Crisóstomo, por exemplo, ele vai falar aqui: eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Isto é, na fé de sua confissão. Aqui está a fonte, né? É Crisóstomo de novo. Através da confissão de fé de Pedro, que vai ser edificada a igreja. Olha só. Você pode usar os pais de São Grinósio, Santo Agostinho, eles vão falar a mesma coisa. A pedra é Cristo. Pedro não é pedra. Pedro, ele é a pedra que edificará a minha igreja, como diz Cristo. Aqui Pedro edificando a igreja de novo. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. 6. Porém, disse não. Pedro fitou nele. 4. Um olhar, como também João. Disse-lhe: olha para nós. Ele olhou com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Pedro, por que não João primeiro? Olha, Pedro já edificando a minha igreja. Não vou nem falar mais, que já está amplo. Para você entender o pensamento dele, o pensamento católico e o pensamento do servo Roberto na Escritura. Que vem do magistério, claro, né? Pedro, porém, disse-lhe: não tem nem ouro nem prata, mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e ande, E tomando pela mão direita, levantou-se imediatamente, os pés e os tornozelos lhe firmaram e deu um salto, pôs-se de pé a andar. Olha só! Ainda estava um tempo cheio de imagem de escultura. 11. Como eles se conservavam perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluía a ele nos pórticos chamados Salomão. Olha só! Olha só! Discurso de Pedro no pórtico. Pedro pregando ali no pórtico de Salomão de novo. Olha só. Só Pedro fazendo milagre, fazendo prodígio, pregando, anunciando. Porque a profecia é sobre ele. Aqui, prisão de Pedro e João, Enquanto eles falavam ao povo, viram que vieram os sacerdotes e o chefe do templo e os saduceus, contrariados, porque ensinava o povo, anunciava a pessoa de Jesus, ressurreição dos mortos. Olha só, prenderam-nos e o colocaram no cárcere até outro dia, já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram
E o número dos fiéis elevou-se mais ou menos de 5 mil. O João está acompanhando Pedro. João não está pregando ainda. Só Pedro. Que a profecia é sobre Pedro. Olha só. Atos dos Apóstolos 5 ali. Astúcia de Ananias e Safira. Deposita ali aos pés de Pedro. Pregação milagre dos apóstolos. Olha só. Pedro de novo. Ó. Atos 5, 15. De maneira que trazia os doentes para as ruas e punha nos eleitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também da cidade vizinha e de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espírito imundo, e todos ele era curado. Por quê? Olha só. Só Pedro. Por que não mostra os milagres dos outros discípulos ainda? Não. Pedro já está preparando, já está edificando a minha igreja. Ao contrário, com o pastorzinho, com o doutorzinho, com o teólogozinho, protestante, fundo de quintal, fala o contrário. Olha só. Você pode pegar aqui, ó. Estevão é martirizado, edificando a igreja. Morte de Estevão, etc. Edificando a igreja. Olha só. Atos 8, Pedro excomungando um herege, Simão Mago. Ó. Atos 8, 20, ó. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se já julgar e poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não terá direito nem parte alguma nesse ministério, já que teu coração não é puro diante de Deus. Ó. E Pedro dá uma exortação, que arrepende-te dessas tuas maldades e roga a Deus para que, sendo possível, seja perdoados esses pensamentos do teu coração, pois estou a ver-te no fiel da amargura e nos laços da iniquidade. Olha só. Olha só, Atos Apóstolos 8, ó, 14. Ó. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que Samaria recebera a palavra de Deus, ó, enviaram Pedro e João. Este assim se chegaram, fizeram oração pelos fiéis, ó, e a fim de descer o Espírito Santo, ó, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinha sido somente batizado em nome do Senhor. Então os dois apóstolos lhe impuseram as mãos, receberam o Espírito Santo, ó, Pedro e João, e puseram as mãos dos nossos fiéis, e desceu o quê? Pelo amor de Deus, pô. Você vai ver aqui, Atos 9, 32. Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que havia em Lídia. Aqui ele curou, ó. 33. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia paralítico no leito. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faz tua cama. Levantou-se imediatamente. Viram-nos todos o que habitava em Lídia e Samaria e converteram-se ao Senhor. Ó. Milagre que Pedro operou. Agora Pedro ressuscitando igual Cristo ressuscitou. Olha só. Você vê que no comecinho ali de Atos dos Apóstolos, o foco principal é Pedro. Por quê? Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Tem que ter prova bíblica. Pedro edificando essa igreja, pô. Com cura, com milagre, com conversão. Com conversão. Com perseguição. Até Atos Apóstolos 15 ali, Pedro coloca a casa em ordem. Aqui, ó, Pedro 39, Atos 9:39. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram no quarto de cima, cercavam-nos todos a viúva, chorando e mostrando-lhe a túnica e os vestidos que Docas lhe fazia quando vivia. Ó. Então, tendo feito todos a saírem, pôs-se de joelho e orou. Ó. Orou sobre o corpo da menina. Pedro voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se e, estendendo-lhe a mão,
chamou os irmãos e as viúvas entregou-la viva. Olha só, esse fato espalhou por toda a Jopé e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu aí ainda muitos dias em Jopé, em casa de um curtidor chamado Simão. Se converteu também, pô. Olha só, vai até, olha só, Pentecoste, ó, Atos 10. Então Pedro tomou a palavra e disse: em verdade eu reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, ó. Desce o Pentecoste ali aos estrangeiros. Pedro em Jerusalém, justificado por seu procedimento, ó. Os novos convertidos judeus questionam que Pedro entrou na casa de Cornélio e Pedro fala: isso foi revelação de Deus. Deus quis que eu fosse lá. Olha só. Aqui 12, Pedro está preso. Ó. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele. Foi liberto. Olha só, cara. Aqui em 15, ó. Para finalizar o vídeo, 21 minutos. Para destruir qualquer argumento protestante. Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Tem que ter prova na escritura. Então, a pedra de edificar a minha igreja, por isso que o termo é Cefa, por isso que Cristo mudou o nome de Simão Barjonas de Cefa, para mostrar pra gente quem vai edificar a minha igreja. A pedra que vai guiar a minha igreja. Que vai edificar a minha igreja. Aqui, ó. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhe: irmãos, vós sabem que já há muito tempo Deus me escolheu, ó, dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Há muito tempo Deus me escolheu aonde? Mateus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que desligado na terra será desligado no céu. E tudo que desligado na terra será desligado no céu. Os apóstolos estavam cientes, cara. O que Pedro prega, o que Pedro fala, o que Pedro anuncia, ligado lá. Porque sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Porque Pedro, a Kefa, a Cefa, é o que faz a ponte. Tanto que Gálatas 9, Paulo vai lá em Jerusalém, bispo de Jerusalém, Tiago, bispo Cefa universal e João. São as colunas. As pedras que edificam a igreja. E tanto a escritura. Simples. Por isso que eu falei desde o começo do vídeo. Vamos parar de se engajar em computador, pô. Vamos mostrar na Bíblia. Vamos usar a escritura. Pra gente aprender, conhecer os versículos bíblicos. Tudo é no... Olha só que interessante. Lucas Vanzoli, ele não usa uma Bíblia. Só... Vai lá nos documentos. Escritura, meu querido. Catecismo católicos. É uma observação que eu faço. Servo missionário Roberto. Hoje eu não quero Bíblia, eu tenho celular. Vai lá. Ontem eu vi um pastor pregando lá na praça, usando o celular, pô. Olha qual é a diferença. Qual é a sagrada aqui? A Bíblia no celular ou a Bíblia debaixo do seu braço ou na sua mão? Oh. Misericórdia, Senhor. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.